Mais um aí de sinalização viária. Diante da placa R19, essa placa aqui, ó, você deve reduzir a velocidade? Não, essa placa aqui não te obriga a reduzir a velocidade, não. Essa placa aqui apenas te mostra, regulamenta a velocidade máxima para a via. Então, se você tiver a 80 ou menos, você deve reduzir a velocidade? Não, não faz sentido. Aí, se eu tiver a mais de 80, mas aí tem que ter o se aqui na questão, né? Não tem o se. Então, se você tem uma hipótese de mais ou uma hipótese de menos, como é que eu posso afirmar que você tem que reduzir a velocidade? Não dá, né, gente? Isso aqui é uma pegadinha. Ele deve, então, transitar em velocidade igual, beleza, ou menor, ok, que a indicada na placa. Ok, tudo certinho. Essa letra B aqui tá linda. Se a máxima é 80, eu posso estar até 80, igual a 80, ou menor a essa indicada aqui na placa. A letra C, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. Eu acabei de perceber aqui uma coisa. Essa questão tem a chamada alternativas brigonas. Eu criei esse macete que eu chamo de alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra. E como é que é isso? Como é que eu identifico esse alternativas brigonas numa questão? É quando duas alternativas são muito parecidas, porém uma desmentindo a outra, uma contradizendo a outra em algum ponto ali. Elas são muito parecidas, mas num ponto uma está contradizendo a outra. Quando isso acontece, quando você encontra essas alternativas brigonas numa questão, você sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Sacou isso aí? Isso é uma macetaço, hein? Com isso, eu não precisaria nem ler a letra A e a letra D. Eu já ia eliminar. Porque eu sei que a B e a C, olha, são muito parecidas com uma única diferença, ó. Transitar em velocidade igual ou menor à indicada na placa, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. A diferença está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu devo transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa, ou eu devo transitar em velocidade igual ou menor que a indicada na placa? Letra B de bola, porque isso aqui é a máxima, como é que eu posso transitar em velocidade superior a ela? Sacou? Então, anotou aí? Macete das alternativas brigonas, sabendo que uma das duas tem que ser a resposta. Só identifica onde é que está o erro, elimina e fique com a outra. Mais uma sobre sinalização viária. A placa TIT06 realmente indica, porque ela é uma placa de atrativo turístico, então ela faz parte do grupo das placas de indicação, diferente das placas de regulamentação e das de advertência, né? Regulamentação as redondinhas, advertência as quadradinhas de cor amarela. Isso aqui eu estou vendo o quê? Eu estou vendo uma ajuba de um leão aqui dentro, né? Quem olha rápido assim pode até achar que é um macaco, mas não é não. Isso é um leão. E o que essa placa quer dizer? Ela indica o quê? É uma placa de atrativo turístico que indica o quê? Animal selvagem? Bom, o leão é um animal selvagem. Será que é? Exposição agropecuária é quando tem um touro, um cavalo, não sei, nem um peão em cima pulando. Não é esse caso aqui não, então já vou até eliminar. Zoológico? Poderia ser, não é? Ou zoosafari, será qual delas que é? Então, a de zoológico, ela tem um elefante dentro. É a mesma plaquinha, porém, em vez de um leão, tem um elefantinho de lado, ok? Então, não é zoológico. E aí, vocês vão ficar com animal selvagem ou zoosafari? Não tem animal selvagem nas placas de atrativo turístico. Animal selvagem você vai encontrar nas placas de advertência, aquelas amarelas de cor quadrada. Você até tem um animal ali, né, atravessando a pista, inclusive não é um leão, é um viadinho, não é um cervo, sei lá o que é aquilo. Aí sim, animal selvagem, só nas placas de advertência. Placa de atrativo turístico, zoosafari. O que é até estranho aqui pra gente, porque no Brasil, pelo que eu saiba, não tem zoosafari, mas você com a sua habilitação brasileira pode dirigir em outros países. Então pode ser que você está fazendo um tour lá pela África, quem sabe. Então vê uma placa dessa, ela já sabe, isso aqui é uma área de zoosafari. Letra D de dada a resposta. Questãozinha de mecânica aí. Qual destes, faltou o S aqui, não é um tipo de freio comum em veículos? Mecânico, freio mecânico existe no veículo? Existe e é comum. Hidráulico é um tipo de freio que existe em veículos? Existe e é comum. Hidrovácuo existe? Sim, existe e é comum. Magnético, se existe eu não sei. Freio magnético, é possível que sim, né? Por ímãs, por exemplo. Né? Mas se existe eu desconheço.
E se eu desconheço é porque não é comum, né? A gente está procurando aqui, ó, a questão está pedindo qual que é comum. Esses três aqui de cima são comuns. Tem também aqui o freio a ar, né? Porque aqui está falando do mecânico, o hidráulico, o hidrovácuo, tem o freio a ar. Agora, magnético, isso não é comum, não. Essa é a resposta, porque a questão está pedindo qual que não é um tipo de freio comum. Letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Processo de habilitação. Os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, às vezes você vai ver na questão só SNT, não vem escrito Sistema Nacional de Trânsito, aí você fica confuso, né? SNT é a abreviação, ó, SNT, que é o conjunto de todos os órgãos, tá? Quem compõe esse SNT tem o objetivo de quê? Realizar ações em defesa da vida. O que é que você acha? Pensa em todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Será que tem algum ali que é responsável por realizar ações visando a preservação e a defesa da vida? Sim ou não? Claro, né, gente? Claro que tem vários. Então, essa aqui serve como resposta. Eles têm a competência, o objetivo de administrar o trânsito. Claro, eles são os órgãos do trânsito brasileiro, né? Os federais, estaduais, municipais. Policiamento ostensivo de trânsito, sim, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é um componente do Sistema Nacional de Trânsito, que cuida da fiscalização das rodovias. Ele vai fazer o policiamento ostensivo do trânsito. Essa também serve como resposta. Posso marcar A, B e C? Não posso, né, gente? Então, vou marcar a D, que diz que todas as afirmativas acima estão corretas. Lembrando do macete que 80% das vezes que aparecesse todas aí em qualquer alternativa, a resposta será essa. Nesse caso, o macete bateu mais uma vez, letra D de dado. Meio ambiente. Indica problemas na queima de combustível. Ih, está queimando combustível de forma... apresentando algum problema ali, essa queima de combustível. Vamos ver. Queima incompleta do óleo do motor. Se fosse queima completa de combustível, eu até diria que essa pode ser a resposta. Mas óleo do motor? A não ser que estiver falando do óleo combustível, que é o diesel no caso. Mas aí se atente a isso. Quando o Detran quiser se referir ao óleo combustível, que é o diesel, ele vai escrever diesel. Porque nesse caso aqui, o que a gente vai entender que é o óleo lubrificante do motor. E o óleo lubrificante não tem que ser queimado dentro do motor, a não ser que seja um veículo de motor 2 tempos, que aí os mecânicos já estão se coçando aqui para dizer, mas e quando for um motor 2 tempos que queima óleo lubrificante junto com combustível é outro? Aí é uma exceção ao caso. É um tipo de motor raro, né? Dentre os que a gente tem hoje seria 1% ou menos. Então não é o caso aqui não, tá? Letra A está fora. Emissão de fumaça pelo escapamento. Opa! Saindo fumaça no escapamento, isso pode representar aí um desgaste do motor, a depender da coloração dessa fumaça. Já aí tem óleo queimando lá junto com o combustível, já é um problema de desgaste do motor. Ou um problema ali na mistura ar-combustível, que vai sair fumaça lá pelo escapamento, fumaça preta principalmente, né? Então a gente precisa ficar atento a isso aí, pode ser essa a resposta. Gás e partículas na atmosfera, olha, não quer dizer que seja um problema não. O veículo está expelindo, jogando no meio ambiente, no ar, gases e partículas, indica um problema na queima de combustível? Não. O veículo novo, 0 km, saiu lá da concessionária, ele joga gases e partículas na atmosfera quando ele está queimando combustível. É claro, se tiver tudo funcionando direitinho, 100%, ele vai julgar o mínimo possível, mas ele vai julgar. Então isso aqui não quer dizer que necessariamente seja um problema não, tá? Não quer dizer que indica um problema aí na queima de combustível não. Letra C, descarta aí. Regulagem eletrônica do veículo não faz nem sentido. Para começar, dispositivo eletrônico não se regula, né? A gente regulava carburador antigamente. Dispositivo eletrônico, ele por si só já tem sensores que percebem o que precisa ser feito na misturar combustível e já se autorregula. Então não é, tá? Letra D está fora. Essa aqui é a resposta. Emissão de fumaça pelo escapamento, principalmente fumaça preta, pode desconfiar que indica aí problema na queima de combustível. Mais uma de direção defensiva. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo.
Imaginou aí? Está na motocicleta, chegando no semáforo e tal. O que é comportamento seguro? Aí você ainda pode questionar assim, pô, mas eu não estou tirando carteira para motocicleta, eu estou tirando só para carro. Pois é, mas quando você vai fazer a teórica, você só faz uma vez na sua vida. Se você está tirando de carro agora e daqui a alguns anos resolver tirar de moto, você não vai precisar passar pela teórica de novo. Então a hora do Detran te pegar nessas questões de motocicleta é agora. Na teórica, tá vendo aqui? Teoria, por enquanto. Então, bora lá. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo. Sinalizar, ok. Como é que sinaliza? Acionar o freio, a luz de freio já aciona, sinalizando para quem está lá atrás. Só que aqui é sinalizar fazendo o gesto regulamentar de braço. Você estudou lá na parte de sinalização viária que o condutor ele tem 3 tipos de sinais que ele faz com o braço. Se ele esticar o braço para fora, o braço esquerdo, deixar ele parado, ele está indicando que vai dobrar para a esquerda. Se ele dobrar esse braço para cima, assim, ele está indicando que vai virar à direita. E se ele esticar esse braço para fora e balançar ele para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a velocidade e parar. Então, nesse caso, ó, fazendo o gesto convencional de braço, esse terceiro caso que eu falei, ele estica o braço para fora, se ele está na motocicleta, ele só tira a mão do manete ali de embreagem, estica ele para a esquerda e balança para cima e para baixo. Professor, mas isso é certo mesmo na motocicleta? Sim, é certo. Mas ele já não está pisando no freio ali, já não está sinalizando lá atrás? Sim, mas às vezes isso não é suficiente. Então, o motociclista precavido, esperto, inteligente, que já viu outras pessoas colidirem na traseira de outros motociclistas aí, ele viu que o semáforo fechou, olhou o retrovisor, percebeu que alguém que vem lá atrás meio distraído ou na velocidade mais alta, ele balança o bracinho para depois começar a frear e diminuir a velocidade da motocicleta, ok? Então essa aqui tá linda, certinha. Vamos ver, observar pelo retrovisor se o condutor de trás está parando. Claro, inclusive por isso que ele fez o gesto convencional de braço. Ele observou o retrovisor? Lindo, certinho também. Professor, 2 respostas então. Quando você encontrar isso numa alternativa, pode dar uma corrida de olho lá na letra D, ó, que vai ter o todas. Sem contar que, sem saber da matéria que está caindo ali naquela questão, se você encontrar um todas desse nas alternativas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Quando tem esse todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Nesse caso aqui tem que ser, tá? É a letra D de dado. E o frear gradativamente, quer dizer, freando aos poucos, né? Chegar e meter o pé no freio em cima da linha de retenção, né? Pouco antes da faixa pedestre, que aí está pedindo para os outros colidir na traseira da sua motocicleta. Então essa aqui também está certa, as 3 estão certas, todas estão corretas. Letra D de dado. Direção defensiva é o tema dessa questão. A colisão frontal, aquela que bate frente com frente, é considerada a mais perigosa porque as velocidades dos veículos envolvidos se somam. É verdade. Se o veículo que está indo aqui para lá está a 80 km por hora e o que está vindo de lá para cá também está a 80, a colisão aqui vai ser de 160 km por hora. A pancada é forte. Imagina uma pancada a 160 por hora. E aqui ainda fala, ó, e o risco de óbito, ou seja, a pessoa perder a vida, aumenta consideravelmente. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. O que está nessa letra A aqui é verdade. Vamos ver a letra B. As velocidades dos veículos envolvidos se neutralizam. Então quer dizer que se o daqui está a 80 e o daqui também está a 80, o impacto aqui vai ser de 0 km por hora, porque vai neutralizar? Lógico que não, né, gente? Isso aqui não faz sentido. Sempre envolve veículos de grande porte? Olha, uma colisão pode envolver veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta, mas sempre é casca de banana, né? Ou tem casca de banana, é 90% de chance de ser errada. Acontece o fenômeno chamado efeito chicote. Efeito chicote é quando alguém bate na traseira do seu carro e não frontal, né? Que é frente com frente. Efeito chicote é quando bate na traseira. Então vou até escrever isso aqui, que é para você não esquecer. Então não é também, tá fora. E aí, cara, aqui dá para aplicar aquele macete das irmãs brigonas, né? Irmãs por quê? Porque são 2 alternativas muito parecidas, ó. Vamos ler, ó. As velocidades dos veículos envolvidos se somam e o risco de óbito aumenta consideravelmente. As velocidades dos veículos se neutralizam e o risco de óbito reduz consideravelmente. Então aqui fala que somam, aqui fala que neutralizam. Aqui fala que aumenta, aqui fala que reduz. Mas, de um modo geral, elas são muito parecidas. Por isso que eu chamo elas de irmãs. São irmãs. Quando você perceber 2 alternativas muito parecidas, a resposta tem que ser uma das 2. Então, automaticamente, sabendo disso, você já ia eliminar a letra C e a letra D.
Já ia eliminar. Você sabe que tem duas irmãs brigonas aqui, ó. Por que brigonas? Porque apesar de muito parecidas, apesar de irmãs, uma fala uma coisa e a outra desmente. Aqui fala que soma as velocidades, aqui fala que neutraliza. Aqui fala que aumenta o risco de morte, aqui fala que reduz o nível de morte. Aí você já sabe, entre as duas, se precisar de chutar, você vai naquela que tem mais lógica. Nesse caso aqui, a letra A é a resposta, né? Mais um é de direção defensiva. Quanto à regra dos 2 segundos, podemos afirmar... Gente, você estudou isso em direção defensiva. Regra dos 2 segundos é quando o veículo da frente passa por um determinado obstáculo, por exemplo, um quebra-mola, uma árvore, uma placa. Você conta 2 segundos para depois passar por esse obstáculo também. Porque em movimento ali, isso representa uma distância em tempo suficiente para você reagir, pisar no freio e não colidir na traseira dele, tá? Então, essa regra dos 2 segundos, você estudou isso na parte de direção defensiva. Então, nós podemos afirmar o quê? É a distância mínima de segurança em relação ao veículo da frente. Ok, isso é o mínimo. Não pode ser menos do que isso. Isso é verdade. É uma distância adequada para ser mantida em relação ao veículo da frente. Sim, adequada. Ela é recomendável, é adequada. Isso é verdade. Deve ser aplicada considerando as condições adversas. O que é condições adversas? Se está chovendo, se está escuro, se tem ofuscamento pela luz do sol ou de outros veículos jogando farol no seu olho, a intensidade do trânsito, se tem muito pedestre, ciclista, criança naquela área. Então, essas condições adversas devem ser consideradas. E a direção defensiva ainda fala que quando tiver condições adversas, você tem que dobrar esses 2 segundos, não é? Então, isso tudo aqui é verdade. Se A é verdade, B é verdade, C é verdade, todas as respostas estão corretas, essa é a resposta. Lembrando que quando tem esse todas aqui, eu já falei isso outras vezes, é um macete, tá? É 80% de chance desta ser a resposta. Ou seja, de cada 10 vezes que aparecesse todas aqui, 8 a resposta vai ser essa. Só 2 que não vai ser. O Detran vai colocar ali como pegadinha. Beleza? Aqui no caso, o macete dos 80% funcionou desde dada a resposta. Aqui na tela com você, uma questãozinha sobre meio ambiente. Marque a incorreta. Importante prestar muita atenção nessas questões que pedem a incorreta, a falsa, porque no decorrer da leitura da questão a gente acaba esquecendo e marca a correta. Isso acontece até comigo, tá? Tem muita experiência nisso, então cuidado mesmo. A emissão de gases poluentes, emissão quer dizer expelir, emitir poluição no meio ambiente. A emissão desses gases poluentes prejudica os reflexos, ou seja, atrapalha a minha visão, a minha audição, esse tipo de coisa. O que você acha? Sim ou não? Isso é correto ou incorreto? Isso é correto. Então, vou colocar aqui um C de correto. Eu estou procurando a incorreta, não esquece não. Não agrava doenças cardiovasculares. Cardiovasculares são doenças relacionadas ao sistema cardíaco, coração. Quer dizer, então, que a emissão de gases poluentes não agrava as doenças cardiovasculares? Está com cara de ser falso, não está? Claro que agrava. Poluição do meio ambiente, sem prejuízo aos seres humanos e outros, né? Letra C, diminui a capacidade de trabalho? Sim, gente, claro. Se você está ali exposto a uma situação, um ambiente muito barulho, muita poluição visual, claro que vai atrapalhar a sua capacidade de trabalho. Então, isso é certo. Degrada a qualidade de vida? Quer dizer, degradar quer dizer diminuir, reduzir a qualidade de vida. Sim, não só dos seres humanos, mas de animais e tudo mais, né? Então, correta. A falsa, então, que a gente está procurando, que é a incorreta, é a letra B. Tranquilinho aí. Meio ambiente. Cidadãos conscientes são, geralmente, condutores responsáveis? Está perguntando, o que você acha? Cidadãos conscientes normalmente são pessoas, condutores responsáveis? A letra A diz que não, porque cidadão consciente é o antônimo de condutor responsável. O que é antônimo? É o oposto, tá? O contrário. Oposto. Se o Detran coloca oposto no lugar de antônimo, todo mundo ia entender, né? Agora coloca antônimo, parece o nome do Antônio, né? Não tem nada a ver. Então, vamos ler de novo. Não, porque cidadão consciente é o oposto de condutor responsável. Não dá para afirmar isso, né, gente? Não dá para afirmar que um cidadão consciente é o oposto de um condutor responsável. Isso aqui está fora. A letra B diz que sim, pois utilizam-se dos seus princípios na ação de dirigir. Princípios, quando fala aí, é questão de valores pessoais.
Se ele é um cidadão consciente, ele já tem princípios e valores que fazem com que ele se posicione de maneira agradável, de maneira justa, mediante a sociedade, na relação com a sociedade. Então, quando ele se utiliza desses princípios e valores quando está dirigindo, isso acaba refletindo ali, ele acaba sendo, de um modo geral, um condutor responsável. Faz sentido, tá? Faz sentido. Tem as suas exceções? Tem sim. Tem muita gente que é bom cidadão, mas no volante é um monstrinho, né? São exceções. Aqui perceba que a questão diz de um modo geral. De um modo geral. Normalmente, se ele é um cidadão consciente, ele é um condutor responsável. Normalmente. Sim. Letra B tem relação. Na letra C diz que não, pois são os maiores causadores de sinistros no trânsito. Sinistros são acidentes. Isso não é verdade, não tem por que afirmar isso, tá? Não faz o menor sentido. E a letra D diz que sim, porque ele certamente se habilitou no melhor centro de formação de condutores, na melhor autoescola. Faz sentido, né, entender que o cidadão consciente procurou um centro de formação de condutores bom. Mas isso aqui não tem relação, não, tá? É meio que indireto. Se eu tivesse que escolher entre a B e a D, eu escolheria a B. E você? Também, né? Então vamos cair com a letra B mesmo, essa é a resposta.